Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Tudo bem, pessoal? Vamos a mais uma aula, a missão 1, Geografia de Pernambuco, com o tema População. Um tema sempre abordado nos concursos 2016, 2018 e no próximo concurso eu aposto também que esse tema será trabalhado. Quando eu me refiro à população de Pernambuco, é importante salientar que na nossa programação vamos trabalhar temas que podemos classificá-los como próximos ou aqueles que são sequenciais ao tema população. Por exemplo, quando eu falo população, eu vou ter que me referir a aulas sobre indicadores sociais. Não há como abordar a população de Pernambuco sem fazer referência aos indicadores sociais. Então, como eu falei, o tema população faz com que eu resgate outros temas e, obviamente, vamos trazer e fazer esse paralelo entre população, indicadores sociais, população e economia de Pernambuco. População, também vou relacionar e, obviamente, vamos trabalhar fortemente depois os aspectos relacionados à demografia como um todo, até porque quando eu falo população, uma área específica da geografia, que é a geografia da demografia ou geografia demográfica, que vem abordar justamente os componentes gerais. E, obviamente, abordando população, eu vou aí fazer referência à saúde, à questão da educação. Tudo isso faz com que eu englobe a parte da geografia humana. Então, no programa, quando vem população, vamos trazer dados gerais, mas ao mesmo tempo eu vou trazer elementos dos indicadores sociais, da economia e alguns conceitos gerais daquela área específica da geografia que vem abordar a questão da demografia. Em aulas anteriores, eu trouxe até o conceito para vocês, por exemplo, de populoso e povoado, quando eu vou abordar a questão da distribuição da população na aula que eu falei sobre a formação do território pernambucano. Pois é, quando eu falo população, vou ter que me referir também ao tema formação territorial de Pernambuco. Entender por que existe uma maior concentração populacional no litoral Zona da Mata. Aí você tem um processo histórico, mas também que envolve um processo econômico, a questão da cana-de-açúcar. E claramente a gente também pode abordar aspectos religiosos, a questão da ocupação, e há um vazio demográfico, ou pelo menos várias áreas vazias do ponto de vista demográfico, no sertão. Isso também envolve fatores históricos, fatores econômicos e sociais. Então vamos lá, essa aula População de Pernambuco, primeiro trazendo dados gerais, de acordo com o IBGE 2010, quando tivemos o último censo. Olha aí na tela esses dados gerais. Pernambuco é o 7º estado mais populoso e salientando, viu, Everton? Pode vir aqui. Quando eu falo população, Pernambuco ele é populoso. E aí vamos lembrar do outro conceito, povoado. Então, são definições relativas, porque Pernambuco tem a 7ª maior população do Brasil, é um estado populoso, mas não é povoado. Como eu falei para vocês, 70% do território pernambucano é sertão. E se você pegar as cidades em linhas gerais, nós encontramos cidades com populações bem reduzidas. Além disso, numa visão ampla, a gente vai encontrar áreas vazias. Por exemplo, quando eu fui viajar pela Zona da Mata Sul, Zona da Mata Norte e Agreste, entre uma cidade e outra, a distância ela pode até ser de 20 quilômetros, 30, só que a gente encontra povoado
entre essas cidades, ou aquelas cidades que a distância é mínima. Quando você chega no sertão, a distância entre as cidades para encontrar moradores, habitações, ela fica mais elástica entre uma cidade e outra, o que demonstra esse vazio. Obviamente, você diz, professor, a questão climática. Aí vem aquela perspectiva da geografia, o determinismo de Frederico Hartzell. Se aquela área ela é ruim, ela tem um clima quente e isso vai dificultar a ocupação. Sabemos, claro, que o sertão possui terras férteis, o que faz com que a gente lembre do conceito do possibilismo geográfico de Vidal de la Blache, que falava que não importa o local que você esteja, o homem pode criar condições para morar. Então veja, Pernambuco é populoso, no entanto, ele não é povoado, uma vez que existem várias áreas e vários vazios demográficos. Analisando a Zona da Mata pernambucana, a gente percebe também um outro dilema, que é a questão do latifúndio. Isso também vem trazer uma perspectiva interessante. Quando você analisa a situação de escada, por exemplo, você tem uma parte Vitória Escada, você tem a vegetação, no caso, a plantação da cana-de-açúcar, e ali, obviamente, no latifúndio dedicado a esse cultivo, isso dificulta, obviamente, aquele povoamento. Assim como você encontra isso em outras cidades aí da Mata Sul. Enfim, a Zona da Mata também tem esse caso específico de você encontrar várias áreas reservadas para o cultivo da cana, o que representa, obviamente, esse vazio demográfico. Mais uma vez, um exemplo, né? Que ao abordar a população de Pernambuco, eu vou fazer referência a elementos econômicos, históricos, sociais, para entender o povoamento e a composição populacional do nosso estado. Então, ok, em relação a populoso, quando você tem uma área habitada, e o povoado. E por que esses conceitos são relativos? Se você pegar aqui essa sala, sei lá, com 6 metros quadrados, e colocar aqui 100 pessoas, obviamente que ela vai ficar densamente povoada. Você vai ter o território praticamente aqui ocupado, 100% ocupado. Só que aqui, por que é relativo? Porque a área também é menor. Se eu colocar 100 pessoas em uma área maior, 100 metros quadrados, obviamente você vai ter aquela área maior com 100 pessoas, só que ocupando um espaço menor. Então, se você colocar 100 pessoas tendo como referência só essa área, então essa área vai ser densamente povoada. Ao fazer referência ao todo, aí já não seria tão povoado, o que acontece com Pernambuco. O litoral tem a maior população, à medida que você vai para o oeste, à medida que você vai para o sertão, você tem esse número sendo reduzido, ok? Vamos lá. De acordo com dados estimativos do IBGE 2017, a população pernambucana é de 9.473.266 pessoas. No IBGE 2010, a população era em torno de 8,7 milhões. Nessa estimativa 2017, aí, houve esse crescimento. Aliás, corrigindo, né? No censo 2010 era de 8,7 milhões. Para 2017, houve um crescimento aí de 600 mil ou 700 mil aproximadamente. O crescimento populacional de Pernambuco ele é constante, no entanto, hoje, o quadro atual, e vamos consolidar isso na missão 2, então se em 2010 você tem 8,7 milhões, 2017 9,4 milhões, 2018 deve ter aí em torno de 9,6 milhões. 2020, no próximo censo, a gente pode chegar, quem sabe, a 10 milhões de habitantes. Só que aí, segundo o próprio IBGE, a população de Pernambuco está envelhecendo. A tendência é, 2040, termos mais na composição populacional idosos ou adultos idosos do que os jovens. Então, vai ser um estado envelhecido a partir de 2040.
Obviamente, quando eu falo população, a gente não pode deixar de abordar aqueles conceitos básicos, como crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é justamente a diferença entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade em nosso estado tem sido reduzida, até porque campanhas do governo federal concernente à vacinação, tudo isso colabora para que a taxa de natalidade ela se torne aí controlável. Por que controlável? Porque hoje a média, a taxa de fecundidade fica ali de 1 a 2 filhos. Então, a mulher hoje, a média geral, de 1 a 2 filhos por família. Então, você tem uma taxa de natalidade hoje controlável, eu posso dizer até baixa, uma taxa de mortalidade baixa. Ah, professor, mas a violência no estado de Pernambuco, que é elevada, um dos estados mais violentos do Brasil, ok. Mas aí, como eu falei para vocês, busca-se ter esse controle e quando você tem a taxa de natalidade menos mortalidade, você tem um crescimento vegetativo ainda positivo, agora reduzido. O que leva ao controle da taxa de natalidade, professor? Planejamento familiar, muitas famílias que se organizam ao se, lá, né, os nubentes, ao se casarem, eles não planejam nos próximos 2 anos, de repente, terem filho. Só depois da estabilidade, pagar as contas aí do casamento. Então, esse planejamento familiar também colabora para o controle da taxa de natalidade. Taxa de fecundidade e, obviamente, ao nascer, você tem a taxa de natalidade. A educação também é um outro ponto interessante que colabora para esse controle na taxa de natalidade. Porque ao estudar, obviamente, nessa educação sexual, orientação sexual, isso também colabora para que adolescentes, que há um índice muito grande de adolescentes grávidas, com a educação sexual nas escolas, ou a própria família educando, isso colabora também para a redução ou controle da taxa de natalidade, ok? Então, densidade demográfica de Pernambuco ou população relativa. A densidade demográfica, que eu chamo também de DD, é justamente você pegar a população total e dividir pela área. Por que isso é relativo, professor? População e área, a relação que a gente faz, ela deve ser levada em consideração, porque essa situação que eu coloquei aqui. Se você pegar a região metropolitana do Recife, ela é uma área com a densidade demográfica elevada, Olinda, né, que se apresenta com essa maior densidade demográfica. No entanto, quando eu vejo o todo da população pernambucana, a gente percebe que já diminui. De repente, alguns municípios da região metropolitana, a densidade demográfica, relação população e quilômetros quadrados, no caso a área, ela fica de 200, 210, 220. No geral, Pernambuco tem 89,62 a densidade demográfica. Olha a relação população e área. Quantidade de veículos, obviamente, isso também influencia em relação à população, em relação a fazer a relação com a questão do bem-estar social da população. Você tem aí mais de 2,8 milhões de veículos no nosso estado. Obviamente, esses dados de 2016 aumentou, até porque a economia do nosso estado em 2017 cresceu, 2018 a expectativa também é essa, e até mesmo a questão do número de veículos. Segundo dados das agências, houve um crescimento significativo no ano de 2018 e 2019. Há uma expectativa muito boa também para que a economia de Pernambuco continue nesse crescimento, porque foi uma exceção, enquanto muitos estados sofreram aí com a crise desencadeada desde 2016, você tem Pernambuco aí se mantendo. Na verdade, essa crise que se arrasta desde 2007, 2008, que demorou um pouquinho para chegar ao Brasil, mas quando chegou, chegou com força, principalmente de 2012 a 2014, e obviamente a
a crise política misturou-se com a crise econômica e a gente vive aí essa situação calamitosa, mas, segundo economistas, há expectativas boas para o ano 2019. Então, densidade demográfica, população e área. Por que isso é relativo, professor? Por que eu posso chamar de população relativa? Porque depende bastante da relação da área e, obviamente, habitantes. Se você pega Olinda com a quantidade populacional elevada e, obviamente, dividindo pela área, você vai ter a densidade elevada. Mas se você pega o geral, Pernambuco, com 9,4 milhões, divide a população pela área, então você já tem uma densidade menor. Entende por que é relativo? Porque você tem que fazer sempre essa relação entre população e área, ok? Dando sequência aí a questão da população, olha esse mapinha bacana. Nesse mapa, nós temos a distribuição da população residente. E, obviamente, essa população total, que é constituída pelos moradores em domicílios na data em que houve aí o censo, você percebe justamente, se Everton puder aí dar um zoom, na região metropolitana, onde você tem a parte mais escura, é porque você tem aí o maior contingente de domicílios. Esses dados do censo 2010, depois vocês podem baixar em material extra, em resumões, para que a resolução fique até melhor, mas só para ver a questão da cor. Veja, esse roxo mais escuro, ou lilás, né, representa justamente o maior contingente populacional. Ou seja, é na região metropolitana que eu encontro a maior quantidade populacional e a maior densidade demográfica. Quando você pega a parte do agreste setentrional, agreste meridional, você tem ali algumas cidades que merecem o destaque, como a questão de Garanhuns, no agreste central, Caruaru. Chegando aí para o sertão, aí você tem um destaque para a Serra Talhada, referência também para Salgueiro, Uricuri e Araripina e, obviamente, Petrolina. Então, aí um mapinha para trazer a visão geral sobre a distribuição da população de Pernambuco a partir de domicílios, que, obviamente, o IBGE faz aquela pesquisa casa a casa para justamente trazer aí uma visão aí geral da nossa população, que no Brasil, o próximo censo 2020 deve aí registrar uma população acima de 220 milhões, 230 milhões, segundo estimativas, ok? Dando sequência à população de Pernambuco, agora vamos ver por sexo. Por quê? É comum fazermos essa abordagem, a população por sexo. E aí você tem azul, a população masculina. Veja algumas cidades que estão em destaque. Em destaques, né? Essas cidades destacadas com essa achura aí em azul é justamente onde você tem mais homens, como Santa Filomena, por exemplo. Você tem Santa Maria da Boa Vista, referência também aqui ao Cedro. Aqui Solidão, lá você tem uma população masculina. E, obviamente, chegando aqui na região metropolitana, no caso, Zona da Mata, Sul, destacando aí Sirinhaém, né, Tamandaré, e você tem região metropolitana, referência aí a algumas cidades que também tem esse índice próximo, né? A população feminina, eu já trabalhei em outra aula, você tem as mulheres vivendo mais, porque justamente aquela situação da vulnerabilidade, da violência, a questão também da prevenção, da busca de tratamento, tudo isso faz com que as mulheres vivam mais do que os homens. Então, teria que ver caso a caso nessas cidades o porquê desse contingente masculino ser superior ao feminino. Mas, no geral, Pernambuco, você tem na distribuição das cidades mais mulheres. Olha só, se você pegar a região metropolitana, destaque justamente pelo esse contingente, você tem, obviamente, prevalecendo a população feminina na região metropolitana, na Zona da Mata,
no Agreste e no próprio Sertão. Agora, se você colocar a quantidade de cidades, percebe que tem menos homens em relação à população total, quando eu comparo masculina à população feminina. Na região metropolitana prevalece mulheres. No Agreste, em Minas Gerais, você tem aí também as mulheres e alguns focos aí no sertão da população masculina. Isso tem a ver também com a questão da taxa de natalidade, taxa de fecundidade. Mas eu creio que esse mapinha vai ser alterado porque você tem justamente essas situações da diminuição na taxa de fecundidade, diminuição também na taxa de natalidade, e isso vai afetar esse quadro a partir de 2040, 2050. Então, Pernambuco prevalece nos municípios a população feminina. Isso é bom. Vamos lá. População de Pernambuco, vamos analisar aqui também esses dados. Proporção da população residente em área urbana e rural. Pois é, vamos ter uma aula só para tratar de quê? De urbanização. Olha só, um outro link que iremos fazer. E uma outra aula para falar da população rural. Então, aqui eu estou trazendo mais dados gerais, trazendo alguns argumentos sobre a questão da população, conceitos, mas depois eu vou fatiar e vamos aprofundar, tema por tema. Então, aí nesse gráfico, encontramos a proporção da população residente em área urbana e rural, e, obviamente, de 1980 a 2014, vai crescendo a população urbana. Olha aí, 1980, a população urbana, 61%, na proporção 38% rural. 1991, 70% você tem população urbana, 29% a rural. Em 2000, 76% urbana, 23% rural. Em 2014, o último dado dessa pesquisa, SIDRA, né? Sistema IBGE de recuperação automática. Eu indico, caso vocês queiram mais dados, coloca lá IBGE SIDRA, que lá você pode fazer levantamentos e já sai uma tabelinha assim. E 2014, de acordo com o IBGE, 81 por 18. Então você tem prevalecendo a população urbana. Por isso que vamos tratar isso em um capítulo chamado urbanização, que se dá por esse êxodo rural, a saída do campo para a cidade, e isso é estimulado principalmente pela industrialização, a busca de emprego, a questão também da educação, prestação de serviços, incentivos também a moradias, que alguns governos fizeram, né? Que é justamente essa moradia para garantir um pouco de dignidade. Isso também colabora para que a população saia do campo e vá para a cidade. Dando sequência à população de Pernambuco, olha só, pirâmide etária. O que vem a ser pirâmide etária? Quando eu falo população, eu tenho que mencionar sexo masculino e feminino, ok? Em seguida, eu vou fazer referência ao quê? Fazer referência à idade. Então, na pirâmide etária, que vocês estão vendo aí, eu trouxe referência 1980, 91 e 2014. Estimativa aí do Tribunal de Contas para a população residente de 2014, também dados do IBGE. E você tem na parte, a perspectiva de vocês, na parte esquerda, população masculina, e a feminina na direita. Vamos analisar uma pirâmide etária. Veja só que você tem a idade na parte esquerda, de 0 a 9, 10 a 19 e vai até 80 e mais. Isso para as três pirâmides. As datas 1980, 91 e 2014. E em seguida, olha a base. A base de 1980 ela é maior que 2014. O que é que representa? Uma taxa de fecundidade reduzida, a taxa de natalidade menor. Então, comparando 80, você tem mais jovens nascendo do que 2014. 91, a gente pode dizer que seria uma transição. E quando você olha do meio para o topo,
Veja que o meio de 1980 é bem menor em relação a 2014, porque aí você tem a população masculina crescendo, consequentemente envelhecendo. E lá no finalzinho, com 80 a mais ou e mais, você tem prevalecendo a população feminina, porque você tem a chamada expectativa de vida. Então, quando eu falo pirâmide etária, é você ter de um lado a população masculina, a feminina, e você tem a idade. Algumas pirâmides chegam a colocar até no meio, né, a questão da idade, mas em linhas gerais, analisar a pirâmide se ela tiver uma base muito larga, porque prevalece a população jovem. Um topo muito largo que representa o envelhecimento dessa população. Vamos lá, dando sequência, proporção, população residente, segundo sexo, Pernambuco 2005 a 2014. Olha só, população masculina 2005, você tem 48% por 51%. 2014, praticamente mantém-se esse índice, um relativo crescimento aí da população feminina, ou seja, 51% ou quase 52% da nossa população, ela é feminina, ok? Dando sequência, dados gerais da população de Pernambuco, concernente aí à educação, dados do IBGE, matriculados no ensino fundamental 2015, 1,3 1.324.537 matrículas. Matrículas no ensino médio, você tem aí mais de 360 mil. Docentes do ensino fundamental, 64 mil. Docentes do ensino médio, 21 mil. Número de estabelecimentos de ensino fundamental em Pernambuco, 7.738 escolas. Número de estabelecimentos de ensino médio, 1.142 escolas. E por que relacionar a população com a educação? Falei para vocês. Ao falar em taxa de natalidade, a educação vai influenciar. A educação influencia também na economia, porque é através da educação que esse jovem vai se preparar para a universidade, e a universidade tem como meta principal, trabalhando com aquele tripé, né, que é a pesquisa, a extensão e o ensino, preparar esse profissional para o mercado de trabalho. E isso, obviamente, aquece, por exemplo, na região de Goiânia. Então, ali exige uma mão de obra capacitada. Então, é interessante levar um campus e, obviamente, é um crescimento muito grande por busca, né, por cursos técnicos ou superior. Olha aí a nossa pirâmide etária atualizada para Pernambuco. Você tem a idade, que olha que aqui aumentou, né? Começou de 0 a 4, aumentou de 100 ou mais. O que está acontecendo? A gente percebe que a população de 15 a 19 anos tem diminuído. Quando chega de 20 a 24, tem aumentado, pegando ali até aquele recorte de 39. E lá no topo você tem 90 a 94 anos, um número considerável, mas entre esse verde clarinho, o azul, prevalece o azul, que é justamente as mulheres. Então você tem aí, e tem também bem pequenininho ainda a população acima de 100 anos. Então aí você tem, aí eu até coloquei no livro Geografia de Pernambuco, a quantidade de pessoas com mais de 100 anos que ainda né, de acordo com a última pesquisa, vivem em Pernambuco. Ok? Então aí, olha, a população rural, trazendo aí esse paralelo, você tem, em 2010, dados do IBGE, população urbana 7 milhões, e você tem a população rural 1.744.000 aproximadamente. Ou seja, Pernambuco é um estado, uma população, né, marcada justamente pela urbanização. Obviamente que vamos depois tratar sobre todo o desdobramento ou os desdobramentos de Pernambuco ter essa essência. Na verdade, hoje prevalece no Brasil como todo a urbanização, a população tipicamente urbana, mas isso vai resultar numa série de problemas como moradia, violência, há também uma necessidade das cidades, né? Há uma necessidade ou várias necessidades que os municípios possam adotar políticas em parcerias, em convênios, eis aí o contexto, né, da formação da região metropolitana do Recife.
Então, para encerrar essa parte sobre população de Pernambuco, vou trazer aqui o último gráfico para que vocês possam ter acesso sobre a nossa população. Aqui concernente a um paralelo interessante de meios de transportes e também a questão da população. Veja que em Pernambuco você tem um crescimento considerável aí, concernente às motocicletas. Claro que esse crescimento se deu principalmente até ali 2015, 2016. Só que aí de 2017, 2018, através de uma série de políticas, esse índice, né, está sendo mais estável. Quando você pega automóvel, o índice também é crescente, que é o principal meio de transporte aqui do nosso estado, né, o automóvel. Você tem o caminhão, que basicamente aí usado pela prestação de serviços, e ônibus. Veja que deveria, essa marquinha de ônibus está bem pequenininha, quase sumida aí, deveria estar em destaque, porque você tem a questão do transporte público. Isso demonstra que o nosso transporte público é defasado. Então, população em Pernambuco, automóvel, carro e moto. Aqui prevalece carro e moto. E se pegar 2010 a 2016, a gente percebe que o crescimento ficou de fato aí proporcional, mas prevalecendo aqui no crescimento maior de motos. Então o pessoal gosta de andar de motocicleta em nosso estado. Então eis aí a parte 1, a missão 1, população de Pernambuco. Trouxemos uma visão geral sobre a nossa população, dados estatísticos do IBGE, para deixar aí você mais tranquilo em relação a esse tema. Olha, até a missão 2. Na missão 2 eu vou trazer mais dados, agora RD por RD. Região de desenvolvimento por região de desenvolvimento. Entender, compreender por que algumas mesorregiões, que agora o IBGE utiliza um novo termo, né, que vem a ser as regiões intermediárias, porque algumas regiões intermediárias ou regiões imediatas têm um contingente populacional maior que outras. A gente vê isso na missão 2. O concurseiro disciplinado será aprovado.